Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo o ano litúrgico B do evangelista São Marcos. Estamos no primeiro capítulo do Evangelho, nessa passagem maravilhosa. Era um sábado e Jesus foi à sinagoga. E algo extraordinário aconteceu naquele dia. Jesus, ensinando, provoca com seu ensinamento a admiração de todos que estavam na sinagoga. Por quê? Porque ele falava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus falava diferente, tocava os corações. O que fora promessa na primeira leitura se torna verdade plenamente em Cristo Jesus. Ele é o enviado do Pai, ele é a palavra do Pai, que vem tocar os corações, que vem fazer arder os corações, como fará mais tarde, caminhando com os discípulos de Emaús. Jesus não apenas prega, fala, mas vive o que fala. E ali na sinagoga, o episódio, o grande acontecimento. Jesus liberta aquele homem sem nome, possuído por um espírito mau. Repito, liberta com a sua palavra aquele homem possuído por um espírito mau. Interessante que o homem não tem nome. Não tem nome. Porque neste homem está presente cada um de nós. A nossa humanidade carente da palavra de Deus. Nossa humanidade sedenta de libertação. Aquele homem é Otacílio, é Paulo, é Maria, João, é Hermes, que celebra seu aniversário, Tiago. Aquele homem, cada mulher, que precisa abrir o coração para a libertação de Deus. Na página do Evangelho hoje, Marcos nos apresenta Jesus, o exorcista, aquele que liberta a humanidade do espírito mau. Aqui está o verdadeiro exorcismo. Por aí muitos espetáculos, mas aqui um fato verídico. Jesus liberta aquele homem. Interessante, antes que eu me esqueça, o espírito mau com o contrário é bom. Aquele homem estava possuído por um espírito mau com e ele precisava do espírito bom. E o espírito bom, só Jesus pode nos comunicar. Interessante isso. Na vida, nós podemos viver conduzidos por um espírito mau com ou conduzidos por um espírito bom, que significa Espírito Santo, que nós recebemos no batismo. E quem tem o espírito mau com só faz o mal com L. E que tem o espírito bom, fará o bem. O contrário de mal com L. Que as pessoas confundem tanto mal com mal com L, né? Mas não se perca. Jesus nos liberta do espírito mau para vivermos livres, para agirmos caridosamente, promovendo o bem onde quer que estejamos. Deus não nos criou para fazer coisas más, mas para fazer coisas boas. Deus nos criou para o bem, não para o mal. Por isso, rezamos no final do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal com L, do espírito mal com U, que nos aprisiona. A coisa mais triste é a pessoa viver possuída pelo espírito mal,
não é alegre, não provoca alegria, não ama e não provoca amor em ninguém. O espírito mau nos enfraquece, nos fragiliza, nos rouba os sonhos, nos rouba a liberdade, nos rouba a coragem, nos rouba a vitalidade. Iniciamos o ano pedindo a Deus, por meio de Jesus, com a sua palavra, nos liberte do espírito mau, porque a gente quer viver o ano inteiro fazendo o bem. Simples assim. Peçamos a Jesus, liberta-nos do espírito mau para fazermos somente o bem. E quanto mais eu me abrir ao Espírito Santo de Deus, mais o bem eu vou fazer. Esse é o segredo da vida. Deixar-se conduzir pelo Espírito bom, pelo Espírito Santo de Deus. E ali naquele diálogo, o homem possuído se dobra diante de Jesus. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sim, Jesus veio para destruir o maligno, veio para destruir o pecado e veio resgatar a pessoa humana, veio nos comunicar a sua graça. Dizemos sempre que Jesus e Deus abomina o pecado, não o pecador. Tudo que Deus quer é que sejamos livres. Paulo dirá mais tarde, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, um dos versículos que eu mais gosto, que aliás semana foi a semana que celebramos São Paulo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Querido irmão, querida irmã, em Cristo Jesus, nós experimentamos e vivenciamos a liberdade tão sonhada, tão querida, que muitas pessoas buscam em lugares e em coisas erradas. Na ânsia da liberdade, as pessoas se escravizam pelo dinheiro, pelo poder, pelo sexo, pela fama, pelo prestígio. Como é bom, em Cristo Jesus, experimentar a suave liberdade do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Jesus: cala-te, sai dele. Amados irmãos e irmãs, somente Jesus pode calar e fazer sair de nós todo espírito mau. Não podemos dar desculpas. Torna-se para sempre escravo do pecado, do maligno, quem quiser. A vida consiste em escolhas. Ou nos curvamos diante do espírito maligno, ou dobramos nosso joelho diante de Jesus e experimentaremos a verdadeira liberdade. Filipenses 2. Somente diante de Deus nos curvarmos. E ali ficaram espantados. E as palavras: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e manda mesmo, e eles obedecem. Não há nada que possa se opor à ação divina para a nossa felicidade. Não há nada que possa se opor à ação divina para a nossa liberdade e felicidade. Repito mais uma vez, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Como nossas famílias precisam, como nós, cada um de nós, nossas famílias, nossas comunidades, precisam acolher a palavra de Deus com mais fé, com mais confiança, para experimentar a verdadeira liberdade dos seguidores de Jesus, como Paulo retrata na segunda leitura. Quando Cristo nos seduz, a liberdade é uma história de vida. Quando o meu coração é seduzido por Jesus, sou livre para amar, para seguir, para servir. Quando Cristo reina no meu coração,
a prontidão, a disponibilidade, a coragem, a disposição. Nós estamos iniciando o ano, um ano pastoral, eu diria. Estou celebrando a primeira missa do ano nessa catedral. E a minha palavra agora como bispo e pastor dessa igreja é uma súplica a Deus, por mim, pelos padres, pelos cristãos, agente pastoral, para que se abram à ação do Espírito Santo e na liberdade que Deus nos concede, renovar a alegria de amar e servir a Jesus se colocando a serviço do reino. Que o nosso discipulado, que o nosso ministério seja vivido com a alegria daqueles que se deixam iluminar e conduzir pelo Espírito Santo. É nesse sentido, de tudo que eu falei, eu quero trazer ao coração ainda as palavras do Catecismo da Igreja, que retratam essa ação de Jesus. É o parágrafo 550, precioso parágrafo. Sempre gosto de trazer para você uma palavra a mais da igreja, como bispo que sou. E o catecismo, que eu já disse, que tem que estar em toda casa, todo lar, não só na estante, mas na catequese permanente de uma família, nos enriquece muito. E lá no parágrafo 550 diz o seguinte: sobre o evangelho de hoje, trata dos exorcismos de Jesus, a ação libertadora de Jesus. Diz assim: a vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Jesus é o vitorioso, Satanás é o perdedor. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é porque o reino de Deus chegou até vós. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do poder dos demônios e antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo, é pela cruz, olha para lá, é pela cruz de Cristo que o reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido. Deus reinou desde o madeiro. Amados irmãos e irmãs, o que disse o catecismo? Somos vitoriosos. Ninguém diz assim: o diabo me enganou, o diabo me venceu, foi o diabo que me levou a fazer isso, levou a fazer aquilo. Quando usamos mal a liberdade que Deus nos deu, aí nós procuramos culpados. E às vezes o diabo paga muitas dívidas que nem são deles. Mas nossa irresponsabilidade, imaturidade, falta de vigilância e falta de oração. Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, em Cristo somos mais que vencedores. O maligno, Satanás, não pode nos vencer. Um dia eu fiquei falando de Satanás, um homem reclamou, ficou falando de Satanás. Ué, está aqui na palavra de Deus. Eu me falo muito mais de Deus do que dele, mas hoje eu preciso falar que nós precisamos nos ocupar das coisas de Deus, para que o maligno não encontre tempo e espaço em nossa vida. Quando a nossa mente se ocupa com bobagem, ele apronta. Mas quando nos dedicamos às coisas boas e santas, nós vencemos. Muitas coisas erradas em nossa vida é falta de oração. Por isso, as mães que oram pelos filhos. A oração é a nossa grande vitória. O maligno não suporta nos ver rezando. O maligno não suporta ver a família rezando. Se queres vencer o maligno, dobre o joelho e reze. Amados irmãos, é pela cruz de Cristo
que nós vamos vencer. Aliás, Santo Inácio de Antioquia disse o seguinte: devemos estar presos à cruz dos cravos da cruz de nosso Senhor. Quanto mais unidos a Jesus, mais vencedores seremos. Quanto mais distantes ou frios no relacionamento com Jesus, mais perdedores nós seremos. Vale a pena você conferir, depois rezar o parágrafo 550 do Catecismo da Igreja Católica. Que bom celebrar a vitória. Somos vencedores, não perdedores, em Cristo Jesus. E uma última palavra ainda, se me permite, iniciando o ano pastoral, temos a graça de celebrar 29 anos do nosso pároco, cura dessa catedral. Ao lado dele, um jovem padre caminhando para o seu primeiro ano. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, como eu já falei, não só rezar pelo Padre Hermes, rezar pelo clero da nossa diocese, pelo Padre Edão, que amanhã celebra o dom da vida. Está começando uma nova missão. Ele deu um sim, saindo do Pito, não é fácil. Deixou de ser pároco, foi ser vigário lá em Conceição. Tudo novo, juntamente com o Padre Bruno, outros padres começando seu ministério. Então eu quero rezar muito a Deus pelo nosso clero, nossos padres da diocese. Nesse mês eu fiquei triste com a notícia de um suicídio de um sacerdote. O coração da gente fica atravessado por uma espada quando alguém se suicida. E creio que muito mais quando um homem consagrado a Deus. Então eu quero que vocês, juntamente comigo, o bispo dessa igreja, elevemos a Deus oração pelos nossos padres. Não são super-heróis, não são super-homens, são frágeis, são limitados, são humanos. E quanto mais humanos se sentirem, mais abertos terão que se fazer diante de Deus. Então, rezar pelos nossos padres. Às vezes as pessoas gastam tempo falando mal dos padres. Troque sempre, não fale mal, reze. Alguém sai falando mal do seu filho por aí? Alguém sai falando mal do seu pai, da sua mãe? De jeito nenhum. Aliás, a minha pergunta é uma absurda pergunta, né? Nós católicos temos que rezar mais ainda pelos nossos padres. Claro que os padres têm que fazer por onde corresponder, mas nós não podemos nos omitir na oração diária pelo nosso clero, para que, como disse o Evangelho de hoje, ensinem com autoridade. Não sejam apenas pessoas que falam de Deus, que fala bonito a palavra de Deus, que prega bonito a palavra de Deus, antes que vivam bonito a palavra de Deus. Prega bem quem vive bem. Rezar então pelos nossos padres para que tenham sabedoria na pregação, tenham coerência no testemunho de vida, na prática do que ensinam, na vivência do que ensinam, sempre deixando-se conduzir pelo Espírito bom, pelo Espírito Santo de Deus. Pedir sempre que nossos padres não se tornem escravos do espírito mau, na busca da fama, do prestígio, da vida de glamour, de facilidades, de acomodação. Quando um padre é inflamado pelo Espírito Santo de Deus, a sua história é uma história de amor, de dedicação a serviço da igreja. Rezar, como fala a segunda leitura, para que vivam o celibato, não como imposição, não como um peso, um castigo, um fardo insuportável,
mas que vivam o celibato como expressão de doação, de entrega total a Jesus. O padre deixou de constituir uma família de sangue, mas Deus, tão bondoso, tão misericordioso, concede uma família infinitamente maior. Então, Padre Hermes, padres de nossa diocese, renovem hoje comigo a alegria de se colocarem a serviço da igreja, de modo especial, desta igreja particular de Guanhães. Rezem pelos padres. Padres, vivam e correspondam o que a igreja espera de vocês, de mim e de todos nós, que nos consagramos um dia e que recebemos a graça do sacramento da ordem. Que a vida do padre seja uma história de sedução pelo amor de Jesus, para que com o coração livre seja indiviso e se entregue totalmente a serviço da igreja. Que Nossa Senhora, que São Miguel Arcanjo os proteja. Que Nossa Senhora, São Miguel, os ajude nesse combate contra o espírito mal, deixando-se conduzir pela suave brisa divina, pelo sopro do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em silêncio.